Graça e paz a todos meus amigos, irmãos em Cristo Jesus. Vou estar aqui gravando um vídeo hoje, um vídeo abençoado da palavra do Senhor, onde Deus falou comigo essa madrugada grandemente. Eu gostaria que todos, irmãos, ouvissem a voz do Senhor. Quem não me conhece, eu sou Maria de Souza, tenho um canal aqui no YouTube. Gostaria que antes, se vocês não são inscritos no canal, se inscreva, irmãos, aqui embaixo, né, no vermelhinho, se inscreva, compartilhe, curte. É um vídeo cristão, um vídeo abençoado, onde Deus tem me usado muito. E eu quero que vocês ouçam a palavra de Deus, porque Deus está falando com o povo. Deus quer falar com o povo. Amém, irmãos? Me desculpe, eu não sei gravar muito o vídeo, mas é para Deus. É de coração e é para Deus. Aqui estou no meu quarto, no quarto de oração. Aqui é o cantinho que eu separei, eu gravei um vídeo antes, né? Quem quiser pode estar vendo o vídeo. Eu fiz um cantinho pro meu Deus, para Jesus, para estar em oração aqui com Ele. Amém, irmãos? Vamos para a palavra do Senhor, onde Deus, essa madrugada, 3 horas da manhã, falou grandemente comigo e pediu para estar passando essa palavra para você, irmão, neste momento, para nós. Amém? A palavra fica em Daniel, capítulo 6, versículo 7 em diante. Nós vamos estar lendo e eu vou falar o que Deus tem falado, que o Espírito Santo possa entrar na vida de cada um nesta palavra. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Daniel, capítulo 6, versículo 7. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitões e governadores tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real, a fazer um mandamento firme, que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na covas dos leões. Então assim, irmãos, né, os príncipes, os governantes, né, eles queriam fazer uma lei, mas para atingir uma pessoa só, que era o Daniel, né, profeta Daniel. Então eles queriam atingir ele. Por quê? Porque Daniel era reto, Daniel era certinho, não temia, e ele só crescia, né, ali no reino, né, ele só crescia. Então assim, quem estava governando naquele tempo era Dário, né, Dário I. Ele estava governando e ele gostava muito de Daniel. Então Daniel estava perfeito, temente ao Senhor, fazia suas orações, né, e isso provocava uma ira, uma inveja, irmãos, né. Vamos continuar aqui, versículo, né, vamos aqui, estabeleceu, não, vamos ler o 7 de novo, irmãos. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem um mandamento firme, que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Versículo 8, irmãos. Agora, pois, ó rei, confirma a proibição e assina o edito para que não seja mudado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar, né? Não pode voltar atrás dessa lei. E assim o rei Dário assinou o edito e a proibição. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante dos seus deuses, como também antes costumava fazer. Então, ele não mudou, irmãos, né? Foi decretado, ele viu, assinaram, ele viu, para ele continuou normal, para ele continuou. Ele ficou fazendo as orações normalmente. Então, isso não abalou ele, não abalou de jeito nenhum, irmãos. E é isso que nós devemos fazer, irmãos. Eu vou falar onde eu quero chegar, irmãos, né? Então ele continuou. Versículo
Versículo 11. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então, eles viram, né? Eles viram que Daniel continuou as orações dele normalmente, né? Então, vai a inveja de novo, né? A inveja é coisa maligna, irmãos, né? Versículo 12. Então, se apresentaram ao rei e a respeito do edito real disseram: porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizeste uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias e não a ti, ó rei, fosse lançado à cova dos leões? Respondeu o rei dizendo: essa palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então, assim, os príncipes, todos eles, príncipes, prefeitos, eles foram e viram Daniel orando, fazendo a sua vida normalmente, viu que não abalou ele. Então, o que aconteceu? Eles foram lá cutucar o rei Dário, né? O rei Dário, eles foram lá, mas o senhor não assinou, não fez isso, não fez aquilo. Então, eles estavam confrontando o rei Dário, né? Para ele poder fazer alguma coisa. Então, versículo 13, irmãos. Então responderam e disseram diante do rei, Daniel, que é dos transportadores de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Então eles foram e falaram: rei Dário, ele continua, ele não tá te obedecendo, ele não tá, então faça alguma coisa, rei Dário, faz alguma coisa, porque ele não tá te respeitando, não tá obedecendo a lei que o Senhor assinou. Versículo 14. Ouvindo então o rei essas palavras, ficou muito penalizado, e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo. Assim, até o pôr do sol, trabalhou para salvá-lo. Então, o que aconteceu? Como eu disse, o rei Dário gostava muito do Daniel. Por quê? Porque ele era certo, era reto. E é difícil hoje em dia, irmãos, a gente achar pessoas assim como Daniel. Então, o rei Dário, ele gostava, porque era uma pessoa fiel, era uma pessoa que o rei podia contar, porque não ficava em rodas de fofocas. E o rei sabia, né? Então, assim, o que ele fez? Ele passou a madrugada pensando no que fazer para não colocar o Daniel na cova do leão, né? Então, assim, versículo 15. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram-lhe: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei estabeleça se pode mudar. Então, de manhãzinha, viram que o Daniel não estava na cova, não foi, então foram lá cutucar o rei de novo. Rei Dário, o senhor tem que cumprir a lei, o senhor tem que prender Daniel, né? E ficar ali atiçando, provocando o rei, colocando o rei contra a parede, irmãos, né? Porque eles queriam destruir com Daniel. Versículo 16. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram-no nas covas dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Então o rei, com muita dor, teve que cumprir, né, a lei. Então, mas ele sabia que Daniel servia um Deus vivo, que Deus ia fazer alguma coisa. O rei sabia, né? O rei sabia que Daniel serve a um Deus vivo e que Deus ia livrar Daniel daquela cova. Olha só, hein? Versículo 17. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Então o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Então não podia mudar, irmãos. Versículo 18. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Então ele ficou sem dormir, não teve sono, preocupado, irmãos, porque ele não queria que fosse desse jeito, mas ele tinha assinado a lei, então não podia voltar atrás. Então o rei se levantou pela manhã cedo e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E disse o rei a Daniel: Daniel, servo de Deus vivo, dar-se-ia
caso o que o teu Deus e que tu continuamente serve tenham podido livrar-te dos leões. Então ele foi triste, meio achando impossível que o Deus de Daniel podia fazer alguma coisa. Mas ele pediu, né? Falou. Mas ele ficou na dúvida. Será? E com medo de Daniel estar morto lá na cova dos leões, né? Então ele chegou. Então Daniel falou ao rei: o rei vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei. Não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Glória a Deus, irmãos. Então assim, o Daniel falou que Deus enviou um anjo que fechou a boca do leão, que não aconteceu dano nenhum a ele, porque ele creia no Deus vivo, Deus do impossível. Então o rei Dário se alegrou naquilo, porque ele viu que Daniel crera no Deus vivo, um Deus do impossível. Glória a Deus, irmão. Está aqui no versículo 24. Então ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, os quais foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então assim, irmãos, o que a gente podemos falar aqui, né? Então, tudo que a gente faz de maldade pode vir contra nós. Então, aqueles príncipes, aqueles prefeitos, todos eles pensaram mal, agiram contra Daniel, agiram mal e não sabiam que Daniel serve a um Deus vivo, né? Com inveja, irmãos, com inveja eles quiseram destruir a vida de Daniel, não pensaram nas consequências. E o que aconteceu? O rei ordenou que todos fossem para a cova dos leões, família, mulheres, filhos, né, por causa dessa inveja. Então é isso, irmãos. Muitos pensam em destruir a sua vida porque você é servo de Deus. Muitos tentam contra a sua vida por inveja, porque você é uma pessoa abençoada, uma pessoa que todos olham para você e vê um brilho no seu rosto, vê que Deus habita em você, que você não vai atrás de fofoca, que você fica no seu canto, que você honra a Deus, não para mostrar para homens, irmãos, mas para mostrar para Deus. Mas o diabo, ele vê isso e coloca no coração dos ímpios inveja, querendo tramar contra você, destruir a sua vida, a sua família, mas você é como Daniel e permanece do mesmo jeito, orando, buscando a Deus, nada te abala, irmãos, nada te deixa triste, você continua. Então é assim que precisamos, irmãos, continuar. Hoje em dia nós estamos nessa pandemia, irmãos, e muitas leis estão estabelecendo para fechar igrejas, para não orar, para, né, proibindo, né? Mas seja firme, Deus, firme, irmãos, desculpa, seja firme, irmãos, não vai a favor, não se acostume com as coisas do mundo, com a lei do mundo, né? Fique firme, foque em Deus, que seu coração, a sua mente, o seu olho venha estar aqui, ó, para Deus, irmãos. Não olhe para o lado, porque se você olhar para o lado, você vai desistir. Não faça como os ímpios, faça como Daniel, né? Daniel sabia das leis que foi assinado, mas ele continuou orando do mesmo jeito. Ele continuou seus dias normalmente. E é assim, irmãos, que você deve continuar. Ore do mesmo jeito, busque mais e mais a Deus, busque fervorosamente, irmãos, né? Busque, travou aqui um pouquinho. Busque a Deus, porque Deus é contigo, irmãos. Não deixe o diabo te afrontar. Não deixe o inimigo te afrontar, porque Deus é com você. Seja firme, Deus, irmão. Seja firme na promessa de Deus, porque Deus falou que você e sua casa servirá ao Senhor. Então, mesmo que apareça tempestade, não tema. Segure firme na mão de Deus, porque Deus é com você, irmãos. Então, não se abale com as leis, com esse mundo, porque o mundo já é do inimigo. Seja firme, irmãos, porque Deus está segurando a tua mão. Deus não vai te abandonar, Deus não vai deixar você caído no chão. Se você tiver, irmãos, fraco, pede força para Deus, porque Deus é sua força.
Pede força. Deus, eu preciso de força. Deus, eu preciso de uma ajuda. E Ele vai te ajudar, irmãos. Glória a Deus. Essa é a palavra de hoje. Gostaria que todos ficassem na paz do Senhor. Que todos tenham um ótimo dia, irmãos. E compartilhe esse vídeo. Compartilhe com seus amigos, com grupos. Se inscreva, irmãos. Se inscreva. Não esqueça. Curte esse canal. Curte esse vídeo, irmãos. Todos tenham um dia abençoado. Vamos fazer esse vídeo crescer para glorificar o nome de Deus, porque foi um canal que Deus falou grandemente comigo para me fazer. Então, não é para mim, irmãos, é para todos nós, é para nos edificar na palavra de Deus. Que todos tenham uma ótima tarde, irmãos. Todos fiquem na paz do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus.